Graças a Deus. Amém? Não, pode permanecer sentados. Pode permanecer sentados. Ok? Hoje estaria pregando aqui um pastor. Amém? Um pastor amigo. Estava tudo certo. O diácono Magno até iria buscá-lo. Mas ele está na iminência de mudar de trabalho. E surgiu uma oportunidade. A empresa convocou ele. E ele teria que sair do biscate que ele estava fazendo para preparar uma documentação para mandar para a empresa, que talvez ele vai ter que viajar domingo. E ele falou assim: Henrique, infelizmente eu vou ter que te deixar na mão, meu amigo. Aleluia. Eu falei: não, cara, fica tranquilo, se essa porta é de bênção, vai. Amém? Mas eu quero trazer uma breve palavra para o seu coração. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz de Cristo. Abra sua Bíblia em Jeremias 18. Amém? É uma porção. Louvado seja o Senhor. Jeremias 18. Jeremias 18. Quem abriu, diga: eu já estou na sintonia. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga assim comigo: Deus me trouxe a uma olaria. Por que eu li esses versículos? Primeiro, que foi os versículos que o Espírito de Deus saltou ao meu coração, e também porque esses versículos estão em consonância, Damares, com a temática dessa campanha. Qual é a temática? Talita cumi, levanta-te. Eu já expliquei que Talita não é o nome da menina. Eu já expliquei em outras oportunidades que Talita cumi é uma frase, é uma expressão em aramaico que significa filhinha. A ti te digo, levanta-te. Então, na realidade, o Senhor não entra em questão para chamar a menina pelo nome, mas Ele libera uma palavra. E isso faz a gente entender que a obra que fora feita na vida dessa menina se estende a cada um de nós. Então, cada um pode se identificar. As mulheres, filhinha, e os homens como eu, filhinho. A ti te digo, levanta-te. Essa palavra de Jeremias capítulo 18 é muito interessante, até porque na maioria das vezes as pessoas têm hábito de dizer que um vaso de barro caiu da mão do oleiro. Diga comigo: vaso de barro, não caiu da mão do oleiro. Então, na realidade, hoje você está atentando para um detalhe que de repente para muitos tem passado despercebido. Porque se o vaso de barro caiu das mãos do oleiro, significa que esse oleiro é inexperiente, significa que esse oleiro é relapso e significa que esse oleiro é negligente. E você precisa entender, Magno, que esse oleiro é Deus. Aleluia! E como que Deus vai te deixar cair, meu irmão? Como que Deus vai te deixar cair? Então, se você prestar atenção, Deus traz uma revelação para Jeremias, e Jeremias transcreve essa revelação em tom de profecia. Ou seja, havia uma olaria. Nessa olaria tinha um oleiro, e ele estava fazendo o barro sobre as rodas. Bendito seja Deus. Ele estava ali formatando, aleluia, um vaso, e de repente o vaso
Então, na realidade, não foi porque o oleiro deixou o vaso cair, o vaso se quebrou. Na realidade, o que Deus estava querendo falar através de Jeremias? Olha, eu, na qualidade de Deus, criei vocês do pó da terra, aleluia, de onde vem o barro, e eu fiz vocês, e além de fazer vocês, eu soprei vida, e além de soprar vida, eu soprei uma história ministerial. Eu quero que você entenda que todos nós temos na presença do Senhor uma história ministerial. A uns Ele chamou para ser levita, para servir nas mais diferentes áreas da igreja. A outros Ele chamou para estar no altar ministrando instrumentos musicais. A outros Ele chamou para ser apóstolo, para ser profeta, para ser evangelista, para ser pastor ou para ser mestre. A outros Ele chamou para serem líderes de mulheres, para serem líderes de homens, para serem evangelistas, para serem cuidadores ali na casa do Senhor. A outros Ele habilitou com uma vertente musical para cantar. Deus deu o ministério a cada pessoa. Aleluia! E quando o oleiro ele está dando forma ao vaso, ele está imprimindo nesse vaso a sua identidade. Porque o que adianta Deus nos dar ministérios, nos dar dons pra gente, que nem foi falado na Kombi, a Isabel estava falando, muitas pessoas dizem que são usadas por Deus, mas elas não são usadas por Deus, elas usam Deus, aí elas ficam ouvindo profecias da carne, visões da carne, e elas ficam perdidas por aí. Quando o oleiro, ele está ali formando o barro, o vaso, ele está imprimindo a sua identidade. Sabe o que ele está dizendo? Todo vaso, ele precisa ter a minha impressão digital. Ele precisa fluir, não na força do seu braço, mas ele precisa fluir no poder do Espírito Santo. Mas aí, esse povo que Deus escolheu, rompe aliança com Deus. Quando que esse povo que Deus escolheu rompe aliança com Deus? Quer ver? Quando Adão e Eva comem do fruto. Quer ver um outro momento que esse povo rompe aliança com Deus? Quando eles deixam de adorar a Deus para adorar deuses pagãos. Sabe quando eles rompem aliança com Deus? Quando Deus diz para eles: entra na terra de Canaã, toma posse de todas as cidades. Aí eles decidem fazer diferente. Não, alguns dos povos nós vamos tolerar aqui. Então sabe quando eu me quebro? Sabe quando eu rompo aliança com Deus? Quando eu deixo de fazer o que Deus me mandou fazer. Aí o que acontece? O vaso se quebra da mão do oleiro. Aí o Senhor chega através de Jeremias e o Senhor pergunta para a nação de Israel: esse vaso se quebrou, e pode o Senhor desses cacos fazer um novo vaso? Sim, desses cacos o Senhor pode fazer um novo vaso. Sabe o que Deus estava dizendo? Olha, vocês se distanciaram do propósito e vocês estão quebrados. Como assim, pastor? Se eu estou dando glória? Como assim, pastor? Se eu estou dando aleluia? Meu irmão, você está dando glória, está dando aleluia, mas a tua vida não anda. Você dá 10 passos para frente, 5 passos para trás, 10 passos para frente, 20 passos para trás, entra ano e sai ano, são os mesmos problemas, é a mesma ladainha, é o mesmo blá blá blá, é como se você estivesse dando voltas e chegando no mesmo lugar. Aí Deus diz: desses cacos eu vou fazer um vaso novo. Porque a restauração não
depende de você, a restauração depende de Deus. Então Deus estava dizendo através do profeta Jeremias: se vocês crerem, se vocês crerem, eu vou realizar uma obra extraordinária. Olha o que diz aqui o versículo 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Mas olha que coisa interessante, o vaso, ele se quebrou. Vaso quebrado, meu irmão, não dá para ser refeito. Vaso quebrado, ele dá para ser remendado. Vaso quebrado só dá para ser remendado. E o que acontece com muitos de nós é isso. Eu me levanto não para viver o novo de Deus. Eu me levanto cheio de remendos. É aquele camarada, louvado seja Deus, que se levantou para caminhar, mas ele não resolveu uma série de coisas. E existe um texto do livro do Pentateuco, se eu não estiver equivocado, Levítico, se eu não estiver equivocado, diz que quando eu não resolvo o meu pecado me acha. Ou seja, são os remendos. Eu remendei minha vida, não resolvi os problemas. Aqueles problemas, eles vão me achar em alguma situação. Vaso quebrado, meu irmão, o homem não consegue refazer. A única coisa que o homem consegue fazer é remendar. E vaso remendado serve? Não, pastor. Lá em casa eu remendei um vaso. Peguei uma cola da boa, colei os cacos. Depois eu joguei uma massa, aleluia, fininha nele, lixei, que levasse, pintei, e quem olha de fora é um vaso novo. Quem olha de fora é um vaso novo. Só que o Deus Todo-Poderoso que está aqui, Ele não olha de fora, Ele olha de dentro. E Ele percebe que tem rachadura. Sabe por quê, meu irmão? Você pode maquiar por fora, mas o Deus da Bíblia vê por dentro. Diga para essa pessoa que está do teu lado: Deus está te vendo por dentro. Mas esse texto diz que o Senhor faria desses cacos um vaso novo. Sabe por que o Senhor faria desses cacos um vaso novo? Porque Ele não é um oleiro qualquer, Angel. Ele é o Senhor. E tem coisas que não é um homem que faz. Tem obras que só Deus pode fazer. Aleluia! O diabo faz a gente pensar dessa maneira: maqueia, viva de aparências. Mas o Senhor diz: não, essa situação eu posso dar jeito. Até aqui vocês remendaram, mas eu posso dar jeito para essa situação. Mas pastor, como que isso pode ser feito? Deus é aquele que Ele te deu a vida, e por Ele ter te dado a vida, Ele pode te fazer de novo. Por Ele te dar a vida, por Ele ter te dado a vida, Ele pode fazer de novo. Eu estava falando, louvado seja Deus, hoje com uma pessoa, aleluia, pelo WhatsApp, e eu estava lembrando, interessante que o Espírito me lembrou, que quando a gente está numa conexão, o Senhor faz conexões. Aleluia, teve um momento que o Senhor foi levado para o Getsemane. E nós sabemos que o Getsemane, louvado seja Deus, é um monte, mas é um lugar de plantações, aleluia, de azeitona. Bendito seja Deus. E se tem uma coisa, meu irmão, que dá liga aos nossos cacos, para a gente ser feito de novo, é o azeite. Porque
azeite quebra o jugo das marcas, o jugo das feridas, o jugo das doenças, o jugo do pecado. A unção despedaça jugos. E diz a Bíblia que o Senhor foi para o Getsemane, e ele foi para o Getsemane para orar e para nos dar lições, porque esse Getsemane é o lugar aonde as azeitonas são produzidas, e as azeitonas dão origem ao azeite. Eu quero te fazer uma pergunta, Damares: você sabe como da azeitona é extraído o azeite? Eita Jesus! Você sabe, Lourdes, como da azeitona é extraído o azeite? Hoje em dia tem esses processadores aí, né? Louvado seja Deus. Ele adora esses eletrodomésticos. Bendito seja Deus. Às vezes eu fico dizendo para ela assim: cara, para que isso tudo? Isso nem usa isso tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E tem um treco lá em casa que ela joga o alho, joga o furdunço. Bendito seja Deus. Ela aperta o botão e o treco fica, aleluia, picado. Bendito seja Deus. Aí ela enjoou disso. Bendito seja Deus. Ela comprou um negocinho assim, que parece até um ioiô. Eu não sei o nome daquilo, desculpa a minha ignorância. Louvado seja Deus. Parece até um ioiôzinho que ela bota. Que ela bota o alho ali dentro e ela puxa uma cordinha. Bendito seja Deus. E o treco fica todo moído. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a azeitona, o azeite era extraído dela na prensa, não era microprocessador, era a prensa. Era a prensa. Você já viu como é que se extrai o líquido, aleluia, da uva para ser feito, aleluia, o vinho? Bendito seja Deus. Tem um treco lá, um baita de um vasilhame. Bendito seja Deus. E as uvas são colocadas, como é que é o nome, meu filho? O lagar. Bendito seja Deus. E a uva é colocada ali, meu irmão, e tem que pisar na uva. E tem que pisar na uva. E a azeitona não se pisa, ela é espremida. Naramachuri como naragácia. E a azeitona, quanto mais ela é espremida, mais ela dá azeite. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão: a azeitona, ela precisa de umidade de água para ela tirar, aleluia, azeite. Você está num lugar umedecido, porque a palavra está sendo liberada. Você chegou aqui seco, você chegou aqui árido, você chegou aqui confuso, e a palavra, da forma de água, está regando o teu coração. Deus está fazendo você produzir azeitona, e Ele está prensando você. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele quer te tirar desse lugar de vaso remendado. E com essa unção que está sendo liberada, Ele quer fazer de você um vaso novo. Olha o que diz o versículo 7. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhes faria. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu sou aquele que cumpro aquilo que eu prometo. Quando eu digo que vai acontecer isso numa nação, acontecerá. O que isso tem a ver com a palavra que eu estou pregando? Se Deus disse que dos cacos de um vaso Ele pode fazer um vaso novo, o homem não consegue, o homem remenda. Deus faz um vaso novo, está descendo do céu. Nessa noite, pela fé, eu não estou vendo, mas eu estou liberando a palavra que o Espírito pulsa no meu coração. Está descendo do céu um vaso novo, como uma roupa. E esse
esse vaso novo é você. Deus está fazendo de você hoje 0 quilômetro. Você chegou aqui, meu irmão, um carro velho, todo enferrujado, que se encostasse em você dava tétano. Aleluia! Deus está te colocando 0 quilômetro. Oh! Deus está te colocando hoje 0 quilômetro. Aí vamos fechar aqui, versículo 12. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Eu vou ler mais uma vez. Mas eles dizem: não há esperança. Versículo 12. Não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Sabe o que eu quero dizer, meu irmão? Que quando Deus se levanta para trazer restauração e mudança de história, eu estou fazendo uma aplicação, não estou entrando muito na teologia do texto, mas eu não estou ferindo, aleluia, o texto. O que eu quero dizer através dessa palavra? Que muitas das vezes Deus nos apresenta um caminho de esperança, Deus nos apresenta um caminho de solução, mas a gente insiste de permanecer na maldade do nosso mau coração. Foi uma menina lá na igreja, eu não tive nenhum tipo de contato com ela direto, bendito seja Deus. Ela foi levada por uma irmã lá da igreja. Deus está me fazendo lembrar essa história. Ela foi levada por uma irmã lá da igreja. E ela foi lá porque ela veio da Bahia. Aleluia. Ela veio da Bahia. E ela está morando aqui agora. E ela está procurando uma igreja para congregar. E uma ovelha minha trabalha num determinado lugar. E essa menina estava lá. Elas pegaram algum nível de amizade. E ela falou: pô, minha igreja é uma bênção. Aleluia, vai lá na minha igreja. Aleluia, torço que você goste. E ela foi uma terça-feira. E os nossos cultos são cultos voltados para o louvor e para a adoração. São cultos que às vezes a gente abre espaço para oportunidades e a gente privilegia muita palavra. Louvado seja Deus. E ela foi para o culto, eu apresentei ela, piriri parará. Aí depois, passado semanas, a minha ovelha, eu acho que eu perguntei: e aí, aquela sua amiga, como é que ela está? Aí essa minha ovelha falou assim: pastor, ela não gostou muito da igreja não. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei curioso, né? Aí eu: por que ela não gostou da igreja? Não, ela até gostou do culto, mas ela achou que ali não pode ser o lugar dela. Louvado seja Deus. Aí a minha ovelha perguntou: mas por quê? Ah não, porque lá tem muita palavra. A gente não pula, a gente não roda. Eu gosto desses mistérios. A igreja de vocês tem muita palavra. Eu não gosto de muita palavra não. Meu Deus. Meu irmão. E essa minha ovelha, ela é minha fiada. E essa minha ovelha espera, você está com um demônio, porque para não gostar da palavra. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? Deus pode realizar um mover e a gente se movimentar aqui no varão, aleluia, no reteté e no mover do Senhor, pode, mas isso não é o mais importante. Porque você via Jesus no reteté, aleluia, você via Jesus no reteté? Não, meu irmão, Jesus tinha de Deus. Ele abria a boca e ele tinha de Deus, e ele não precisava ficar fazendo malabarismo. Então muitas das vezes a gente não rompe por causa da maldade do nosso coração. E aonde opera a maldade? Quando eu coloco Deus dentro de uma caixa de fósforo e eu digo para Deus: Deus, se não for desse jeito, eu não aceito. Se não for desse jeito, eu não quero. Deus está te chamando a sair desse lugar de vida remendada, e Ele quer fazer de você um vaso novo.
Coloquemos-nos de pé. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida, porque essa palavra ecoou muito no meu coração. Uma breve porção. Deus não quer que você tenha uma vida remendada. Pastor, eu não sou de ficar falando mal, ou melhor, eu não sou de ficar falando dos meus problemas para ninguém. Geralmente eu converso com a minha liderança para receber aconselhamento. Eu estou vivendo uma vida de aparência? Não, meu irmão. Você está buscando mudança de vida. Você está buscando crescimento. Você está buscando orientação da palavra, da sua liderança. Sabe quando a gente vive uma vida remendada? Quando o Senhor pergunta para você: está tudo bem? E você diz: está tudo bem, quando não está tudo bem nada. Mas pastor, a sunamita não disse que estava tudo bem? Não, ela só disse que estava tudo bem para o discípulo do profeta. O discípulo do profeta não tinha competência para resolver o problema dela. Mas quando ela chegou diante do profeta, ela disse: olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo acolá, e eu preciso viver o milagre. Deixa Deus trabalhar dentro de você. Deixa Deus trabalhar dentro de você. Deixa Deus trabalhar dentro de você, Senhor. Eu me quebrei. Eu perdi o emprego. Eu me quebrei. Minha vida amorosa fracassou. Eu me quebrei. Eu tive uma decepção com uma pessoa que eu considerava tanto. Eu me quebrei, gerei expectativas em cima de uma promessa que me foi feita e não deu certo. Eu me quebrei. Estava numa igreja e eu descobri que aquela igreja não era séria. Eu quero dizer para você nessa noite: você pode ter se quebrado, como você já se quebrou inúmeras vezes na vida, mas você se reergueu, se remendou. Aleluia, Jesus. E você caminhou durante um tempo. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Mas você novamente sucumbiu na Arábia. E você está aí, meu Deus, por que eu não vou? Porque a cura ainda não aconteceu completamente. Você está bonito por fora, mas arrasado por dentro. Elias estava doente na alma. E ele disse: Senhor, se é para morrer pela mão de Jezabel, me mata então. E ele se escondeu, meu irmão, numa caverna. E o anjo do Senhor foi até Elias, deu para ele pão, deu para ele água, e disse para Elias: come e bebe, porque muito comprido é o caminho. Ele caminhou por 40 dias aproximadamente, e daqui a pouco ele entrou na caverna novamente. Sabe por quê, meu irmão? Porque Elias estava arrebentado. Elias estava arrebentado. Pega essa visão. Tem muita gente remendada na igreja, Rafael. Tem muita gente remendada na igreja, Ângel. Elas caminham e daqui a pouco desmoronam. Elas caminham e daqui a pouco desmoronam. Elias caminhou e desmoronou. Elias caminhou e desmoronou. Mas aí Deus se revelou para Elias. Deus se revelou para Elias. Não foi o anjo que foi lá, foi o próprio Deus que se revelou para Elias. Elias estava quebrado, meu irmão. Abra teu coração e deixa Deus entrar dentro da tua casa. Veio um terremoto,
suaves, para você perceber o que Deus está falando, o que Deus está falando, o que Deus está falando. E de repente veio uma brisa suave. Narabashuri Levaraio. Veio uma brisa suave e diz: Elias, levanta-te. Elias, levanta-te. E aquela palavra de vida contagiou Elias. E quando Elias acorda daquela indolência, quando Elias acorda daquela condição de vaso remendado, o Senhor diz para ele: eu estou te levantando, porque tu vai ungir Eliseu para ser profeta no teu lugar. O teu final não vai ser você morrendo pelas mãos de Jezabel. O teu final vai ser eu, o Senhor, te elevando ao céu no redemoinho. Tu vai ungir Eliseu para ser profeta no teu lugar. Tu vai ungir Hazael para ser rei na Síria. E tu vai ungir Jeú para ser profeta em Israel. Ou seja, depois que Deus refez Elias saiu desse lugar de vida remendada e ele se levantou para ungir quem ele deveria ungir. E ele se levantou para ser canal de bênção na vida de quem Deus iria usar ele para ser canal de bênção. Levante-se, Anadote, levante-se, visitante, levante-se, levante-se, levante-se. Não é levantar-se fisicamente, é se levantar espiritualmente. Coloque a mão no seu coração. Senhor, penetra no profundo nessa noite. Penetra no profundo, Senhor. Tem coisas que alguns deles não estão nem entendendo, mas o Senhor está fazendo. Penetra aí na mente, varão. Penetra na mente. Essa mente perversa, essa mente maldosa, penetra nos olhos, rumunácia. Penetra nos olhos, queima a cobiça, queima a cobiça, queima, 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 queima. Dá um coração novo para ela, dá um coração novo para ele. Varão, varão, põe um cântico novo nos lábios desta mulher. Começa agora, Espírito, a derramar o renovo. Começa agora, Espírito, a derramar o renovo. Olha aí, Deus. Ele estava quebrado, mas o Senhor fez dele um vaso novo. Libera o renovo nessa hora. Libera o renovo nessa hora. Louve ao Senhor, libera o renovo. Libera o renovo. Se você quiser vir aqui à frente, não para eu colocar a mão na tua cabeça, e nem ninguém, para você descer na casa do oleiro. Você não está em pecado, mas de repente você está remendado. E por isso, de vez em quando, você sente doer essa situação. Você se sente vulnerável. Desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Deus tem uma unção maior para você, mulher. Deus tem uma unção maior para você, homem. Quem disse que tua vida vai ser dar voltas, dar voltas, dar voltas e não sair do mesmo lugar? Deus tirou Elias da caverna para ser profeta da vida de Eliseu, para ser profeta da vida de Jesus.
Começa a falar em línguas aí no teu lugar, meu irmão. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas. Saul chegou num ambiente profético. Saul chegou num ambiente profético. E quando ele chegou naquele rancho de profetas, a presença tomou Saul. E ele não era profeta. E olha que mistério. Ele começou a profetizar. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando Deus desce, quem não é, se torna, quem não pode, aleluia, se torna capaz. Deus se apoderou de Saul e o Espírito disse, ele foi transformado em um novo homem, ou seja, a vida dele estava remendada e o Senhor fez dele um vaso novo. Vai removendo tudo que estava no coração dessa mulher. Vai removendo tudo que estava no coração desse homem. Meu Deus, aquele perdão. Meu Deus, aquele perdão. Aquela amargura. Tira. Você precisa saber o que a hora que você quiser sair do joelho e voltar para o seu lugar, fique à vontade, mas se você quiser continuar no joelho, deixa fluir. Faz Espírito, vira essa chave, vira essa chave, vira essa chave. Senhor, na autoridade no nome de Jesus, assim como tu revelou essa palavra para eu abençoar a igreja, que essa palavra me abençoe, Senhor. Quantas das vezes temos dentro da gente alguns remendos, que são alguns gatilhos, e daqui a pouco eu estou revoltado, daqui a pouco eu estou com raiva, daqui a pouco eu estou pensando de desistir, daqui a pouco eu estou pensando em largar tudo. Esses gatilhos são os remendos, mas o Senhor hoje, Pai, disse, o vaso se quebrou, meu filho. Foram vocês que não vigiaram, foram vocês que deram lugar à desobediência. Mas assim como o oleiro refez o vaso, eu estou aqui para dar a vocês uma nova oportunidade.
diz o salmista no Salmo de número 139, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Deus, tu conheces cada um de nós. Nós não queremos, Deus, viver nos remendos da vida. Norebas, tô como Narabaio, caindo, levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. Chega de remendos, chega de remendos, Senhor. Libera o vinho novo, porque nós estamos tomando posse dessa palavra, que somos vasos novos, somos odres novos, não tem mais remendo, a unção não vai mais escapar. Recebe, igreja, recebe, base missionária Ebenezer, o vinho novo. Recebe o vinho novo. Recebe o vinho novo. O vinho novo fala de festa. O vinho novo fala de alegria. O vinho novo fala de celebração. Muda o semblante. Muda a postura daqui para frente. Não ande mais de cabeça baixa. Não ande mais de cabeça baixa. Como alguém que já perdeu algo que não mais encontrou. O Senhor está te fazendo hoje achar a dracma perdida. O Senhor está fazendo você hoje recuperar o ferro no machado que caiu. Deus hoje está fazendo a figueira que até então não estava dando fruto. Deus está fazendo essa figueira dar fruto. Deus está fazendo a figueira dar frutos. Igreja, recebe. Tem uma graça muito especial de Deus sendo derramada neste lugar. Levante-se. 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 Em nome de Jesus. Diga assim comigo, Senhor. Eu sou um vaso novo. Para receber essa unção nova. Eu sou um odre novo. Para receber esse vinho novo. E na autoridade que é no nome de Jesus. Na autoridade que é no nome de Jesus. Eu já renunciei todos os remendos para viver daqui para frente